Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos e caríssimas ouvintes do Petit Jornal, caríssimos e caríssimas apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje a gente fala sobre o assunto que dominou o dia, que é o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes se juntam a Egito e Jordânia, que o Egito em 1979 e a Jordânia no ano de 1994 estabeleceram relações diplomáticas com Israel. E o que a gente vai discutir aqui, portanto, é por que isso aconteceu e quais são as consequências de curto e longo prazo dessa decisão tomada por Israel e Emirados Árabes Unidos. Antes de mais nada, é importante que a gente fale um pouco sobre os termos nos quais esse estabelecimento de relações diplomáticas aconteceu. Em primeiro lugar, o Israel se compromete a prorrogar a anexação de territórios palestinos na Cisjordânia. Aqui um ponto importante, vem se dizendo muito ao longo das últimas horas que Israel desistiu da anexação, o que não é verdade. Netanyahu disse que isso é apenas um adiamento, mas que os planos de anexação seguem na mesa, o que, aliás, foi dito também por Jared Kushner, que é genro de Donald Trump e foi uma das pessoas que formulou o plano de paz apresentado pelo governo norte-americano para a região. Então a ideia não é que se desista da anexação, e sim que a anexação ela ainda deve ocorrer, mas deve levar mais algum tempo. De qualquer maneira, os Emirados Árabes se posicionam como um Estado que fez como se fosse uma espécie de sacrifício de estabelecer relações diplomáticas com Israel em nome da prorrogação da possibilidade de paz na região. E esse discurso não pode ser ignorado, uma vez que a questão palestina é um dos grandes temas do mundo árabe, se a gente quiser expandir um pouco mais, inclusive para o mundo muçulmano de uma forma geral. Por outro lado, os Emirados Árabes caem nas graças dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre a posição americana daqui a pouquinho, e consegue assinar uma série de acordos com Israel, acordos na área de investimentos, turismo, o estabelecimento, por exemplo, de voos diretos entre os dois países, acordos na área de segurança, telecomunicações e uma outra variedade de outras possibilidades que são abertas a partir do estabelecimento de relações diplomáticas. Tudo isso acontece no momento em que os Emirados Árabes seguem um caminho mais ou menos parecido com aquele que o Catar seguiu alguns anos atrás. Talvez você se lembre que o Catar começou a tentar se destacar internacionalmente, vai receber, por exemplo, a Copa do Mundo, investiu muito em futebol, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, inclusive na época da própria contratação do Neymar pelo clube francês. Tudo isso ladeado pela Al Jazeera, que é uma das principais redes de comunicação em língua árabe, cuja sede é exatamente Doha. Os Emirados Árabes Unidos também vêm buscando o seu lugar ao sol no plano internacional, para deixar de ser aquele país conhecido de forma muito secundária, tanto pelo público em geral quanto pelos outros países. É, por exemplo, o primeiro país, aliás a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal, a enviar, por exemplo, uma sonda para Marte, o que chama bastante atenção. E é um país que vem se posicionando em conflitos como o do Iêmen e da Líbia. O estabelecimento de relações diplomáticas com Israel permite ao país se dizer como um Estado que está fazendo todo o possível para manter os prognósticos de alguma negociação de paz numa das regiões mais importantes do mundo, que é exatamente no conflito entre Israel e Palestina. Da parte dos Estados Unidos, o estabelecimento de relações também soa como uma vitória diplomática. Donald Trump vai chegando na eleição sem ter tido aquela grande vitória buscada em termos de política externa. Não conseguiu conter a China, não estabeleceu qualquer tipo de limitação mais séria com relação ao Irã, muito embora tenha sim assassinado Qassem Soleimani, não conseguiu resolver a questão norte-coreana, mas agora isso será naturalmente trazido como um dos principais ganhos da política externa de Trump. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai falar sobre isso, inclusive na Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece daqui a cerca de um mês, em que ele, Donald Trump, será o único a discursar presencialmente. Ele mesmo chamou esse acordo de o Acordo de Abraão,
convidou os líderes de Israel e dos Emirados Árabes para irem à Casa Branca, o que deve acontecer muito provavelmente daqui a 3 semanas, e dessa maneira também ajuda muito um aliado estratégico seu, que é o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao quebrar um certo consenso de que os árabes não se relacionam com Israel. Aqueles países árabes que se relacionam com Israel, como eu falei, Egito e Jordânia, são vistos como exceções, mas que o mundo árabe estaria fechado contra Israel em favor da Palestina. Ao fechar um acordo como esse, tanto Trump quanto Netanyahu conseguem construir a narrativa de que não, de que há a possibilidade de países árabes passarem para o lado de Israel e dessa maneira, de alguma maneira, contribuírem para alguma negociação de paz. O discurso dos Emirados Árabes, no entanto, de que isso poderia levar a algum tipo de benefício, ainda que indireto, aos palestinos, tem que ser combinado com os próprios palestinos. Tanto o Fatah quanto o Hamas se disseram traídos pelos Emirados Árabes Unidos. E, nesse momento, há tensões crescentes, como sempre, entre Israel e o Hamas. Contextualizando, desde 2018, o Hamas vem lançando explosivos incendiários por meio de balões que são lançados da faixa de Gaza, passam pela fronteira e podem gerar danos, portanto, tanto em propriedades quanto em fazendas israelenses, do lado israelense da fronteira. No próprio ano de 2018 houve uma trégua e, portanto, essa prática parou, mas ao longo das últimas semanas essa prática voltou. Uma explicação para isso acontecer exatamente agora é o fato de que a ajuda humanitária oferecida pelo Catar, outro país, aliás, do Golfo Pérsico, à faixa de Gaza, vai acabar agora. O último pacote foi lançado no mês de março e termina em setembro, e tem que haver, portanto, uma renovação dessa ajuda humanitária. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, esteve em Doha, capital do Catar, nos últimos dias para tentar exatamente a renovação dessa ajuda, que fica na casa dos 50 milhões de dólares para cada 6 meses. Analistas locais dizem que esses ataques com balões incendiários contra Israel faria parte exatamente da tentativa de fazer com que Israel aceitasse, permitisse ou não dificultasse que essa ajuda humanitária qatari chegasse na Palestina. A ideia seria, basicamente, tentar trazer alguma dificuldade para Israel, para que Israel, tentando se ver livre dessa ameaça que voltou ao longo das últimas semanas, aceitasse que sim, o Catar oferecesse essa ajuda. Mas não são exatamente esses os planos de Israel. Tanto é que o diretor do Mossad, a agência secreta israelense, esteve também em Doha, exatamente para tentar negociar com o Catar os termos dessa ajuda humanitária. E, ao longo das últimas horas, Israel fez ataques à faixa de Gaza exatamente para atingir instalações do Hamas. Não há relatos de mortes ainda, mas instalações do Hamas na faixa de Gaza para punir o grupo e, eventualmente, tentar impedir que novos balões fossem lançados contra o território israelense. E, como se tudo não estivesse já bastante complicado, tudo isso acontece no momento em que o Hamas busca uma aproximação ainda maior ao Irã. O Hamas enxerga o Irã como uma carta na manga que pode ser lançada em momentos de maiores dificuldades ao lidar com Israel. E dessa maneira, a gente é obrigado a deixar de lado aquelas análises simplistas que resumem tudo a religião, lembrando que o Hamas é um grupo muçulmano sunita, ao passo que o Irã é uma teocracia xiita. Mas como ambos têm um inimigo comum, que é Israel, a união entre eles é plenamente possível e esse tabuleiro ele se mantém em movimentação constante. O estabelecimento de relações diplomáticas entre os Emirados Árabes e Israel certamente mexe bastante nesse tabuleiro e a gente tem que olhar para ele de forma absolutamente tridimensional. Se o conteúdo do Petit Jornal te interessa, você tem duas maneiras de se aproximar ainda mais da gente. A primeira delas é se tornando um apoiador, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. E a outra maneira é você se inscrevendo no curso que eu e o Daniel Souza acabamos de lançar, que é um curso que vai falar sobre a China, tanto a história recente da China, quanto as principais relações, a posição chinesa no mercado, no cenário internacional, no cenário político e econômico internacional. O preço está muito interessante, e se você tiver feito o nosso curso anterior,
sobre a erosão da democracia liberal, você ainda tem um desconto ainda maior. Se você não tiver feito o curso anterior, você ainda pode fazer. Até essa sexta-feira, esse desconto segue valendo. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.